Aí continuando aqui o argumento. Outra coisa. Como poderiam os povos do mundo inteiro festejar dando presente umas às outras por conta das duas testemunhas mortas pela besta narrada no capítulo 11? Quando ali afirma que essas pessoas veriam seus corpos mortos em Jerusalém, se para aquela época não havia tecnologia para tal. E aqui ele pergunta, né, como que as pessoas iriam do mundo inteiro, né, iriam festejar os corpos mortos em Jerusalém, se não havia tecnologia para aquela época. Bom, aqui está o texto de Apocalipse. O Apocalipse nunca utiliza a palavra planeta inteiro ou mundo inteiro, ok? Mas aqui diz assim, ó, capítulo 11, versículo 8. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado, Jerusalém. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Correto. Então as pessoas leem aqui Apocalipse 11, assim como também leem Apocalipse 13, essa expressão aqui sobre a terra, elas pensam que são pessoas do planeta inteiro, mas o Apocalipse não usa essa expressão planeta inteiro. Eles usam os habitantes da terra. Isso é uma linguagem bíblica que é utilizada desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último. Todos os escritores hebreus eles utilizavam a terminologia da época, a linguagem judaica da época. E a expressão sobre a terra não quer dizer o planeta inteiro, nunca quis dizer. É só uma pessoa que interpreta a Bíblia muito literalmente ao pé da letra que entende isso, porque sobre a terra está se referindo sobre a terra de Israel. Aqui em Jeremias 23:15, o profeta Jeremias também era judeu, utilizou a mesma expressão. Vamos ler. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas. Você note que aqui é na época de Jeremias e o Senhor está falando acerca dos profetas. Eis que eu lhe darei comer losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Aí eu pergunto para as pessoas literalistas, que acham que tem que ter até uma tecnologia, né, para fazer algo sobre toda a terra. Quando foi que os profetas de Jerusalém contaminaram toda a terra? Porque aqui Jeremias está falando da época dele. Note também que pós o período cristão já não houveram mais profetas em Jerusalém. Lucas 16:16 diz, a lei e os profetas duram até João. Então isso não é uma profecia do futuro. Aqui o Senhor está advertindo o povo de Israel que vai castigá-los, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Quando que os profetas judeus contaminaram toda a terra? Foi na época dos reis de Israel? Foi na época das guerras? Foi na época de rei Davi, de Salomão, de Acás, de Jotafá? Quando que foi? Porque nunca os profetas de Jerusalém contaminaram toda a terra. Se você pegar no período dos profetas, por exemplo, todo o período dos profetas, tinha o Japão, tinha os povos aqui das civilizações da América Central, tinha os africanos, e eles não sabiam nem, a maioria nem sabia quem que eram os profetas de Jerusalém. Então Deus mentiu aqui? Claro que Deus não mentiu. O profeta Jeremias mentiu? Claro que ele não mentiu, porque aqui sobre toda a terra, é sobre toda a terra de Israel. É a mesma expressão, a mesma palavra em hebraico que está aqui, é a mesma que figura aqui em Apocalipse 11. Terra, Eretz, em hebraico, é a mesma expressão. Nunca quis dizer sobre o planeta inteiro, porque os cristãos querem ler tudo literalmente. Vamos ver mais alguns exemplos. Vamos ver outra expressão. Segundo Samuel 24:8, aqui utiliza a mesma expressão. Assim percorreram toda a terra. Você note que aqui é no passado. Ele está se referindo ou aos profetas. Note que aqui é no passado. O profeta está falando que eles percorreram toda a terra. Aqui você vê que ele está falando sobre homens que percorreram toda a terra. Quando que homens de Jerusalém percorreram toda a terra? Nunca. Porque toda a terra é uma expressão bíblica que se refere a toda a terra de Israel. Continuando. Em Romanos 10:18, olha que interessante. Aqui já é Novo Testamento. Porque quando eu respondi isso daqui no comentário, me falaram que eu estava falando do Antigo Testamento e o Apocalipse é um livro do Novo Testamento, então as pessoas acham que é outra linguagem. Vamos ver o que Paulo diz em Romanos 10:18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo.
O que Paulo está dizendo aqui, como ele também repete em Colossenses e em outras epístolas? Ele está dizendo que o evangelho foi pregado em toda a terra. Olha aqui, por toda a terra saiu a voz deles. E as suas palavras, as palavras dos apóstolos, né, das pessoas que estavam pregando o evangelho, até os confins do mundo. Paulo vai mais além, ele fala que até os confins do mundo o evangelho tinha sido pregado. Nessa época, os africanos conheciam o evangelho? Não. A África, só o norte da África, com alguns apóstolos, nós temos registros que foram lá. Os australianos conheciam o evangelho? Não. Os japoneses conheciam o evangelho? Não. Os chineses? Não. Os povos da América Central? Não. Então por que Paulo fala aqui que por toda a terra foi pregado o evangelho até os confins do mundo? Porque Paulo estava se referindo ao mundo que ele conhecia. Ele utiliza aqui a mesma expressão que aparece em Apocalipse, sobre a terra. Vamos ver aqui Apocalipse 13. E toda a terra se maravilhou após a besta. As pessoas leem isso daqui e pensam que é o planeta inteiro, que é global, que é o Vaticano, porque o Vaticano é uma igreja que atingiu quase todos os continentes, mas não tem nada a ver. Toda a terra, nós vemos em toda a Bíblia, que sempre se referiu a toda a terra de Israel. Vamos ver mais aqui, por exemplo, Mateus 27:45, quando Jesus morreu. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra. Outra vez que a Bíblia utiliza a mesma expressão judaica, toda a terra. Quando Jesus morreu, o planeta inteiro ficou escuro? Teve um eclipse global? Não. Toda a terra de Israel. Então querer tomar só o livro de Apocalipse, isolar, e tomar esse livro literalmente como se sobre a terra fosse um evento global no planeta inteiro, realmente é você ignorar que a mesma expressão aparece em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Ok?